Olá, senhores. Boa tarde, bom dia, na verdade, ou simplesmente boa noite. Aqui os alunos do curso de Eletrotécnica da São Breu Branco. A gente vai estar dando o último tópico da nossa disciplina de NR10 e já vamos fazer as nossas avaliações para que a gente possa entrar na próxima disciplina, que seria geração, distribuição e transmissão de energia elétrica. Certinho? Bom, senhores, bora lá. Estava trabalhando sobre o princípio de combate. Combate de princípio. Princípio de. Opa! Combate de princípio de incêndio, né? Que está dentro da nossa NR10. E nós, como eletricista, temos que conhecer, certo? Bom, eu conversei com vocês já na aula passada sobre alguns tópicos, né? E vamos dar prosseguimento, senhores. Vamos lá, vamos falar sobre o nosso combustível. A gente já comentou, né? Os combustíveis são líquidos, sólidos, gasosos, queimam pela superfície por profundidade e queimam em todo o seu volume, né? Que são os nossos gases. O nosso comburente, nós temos que ele deve ser o mais comum aqui para nós seríamos o gás oxigênio, que em cerca de 19,8% eu tenho combustão. Lembrando que esse comburente, que é uma parte da pirâmide, que é para acontecer essa nossa reação em cadeia, eu tenho em abundância no meu meio ambiente, tá? No meu ar atmosférico. Já a nossa reação em cadeia, ela é a queima autossustentável, tá? É quando acontece, eu tenho calor, eu tenho comburente, eu tenho combustível em escalas padrão, né, mínimas, eu consigo que possa acontecer a nossa reação em cadeia. No entanto, tá? No entanto, o combustível, por iniciar a combustão, ele gera mais calor. Então, um dos principais componentes dessa nossa reação de cadeia seria o calor. Ele vai ser aumentado, né? A escala dele vai aumentar quando acontece a nossa reação em cadeia. E aí, por esse motivo, vai acontecer desprendimento de mais gases ou simplesmente o vapor dos nossos combustíveis, tá? Observando uma transformação em cadeia, ou seja, é o produto de uma transformação gerando outra transformação. Aqui nós temos uma madeira queimando, uma árvore queimando, tá? Aqui eu tenho o nosso combustível, que seria o sólido, a madeira, tá? O nosso comburente, o gás oxigênio, que está no nosso ar atmosférico, e o calor pode ser gerado por uma fonte de calor, tá? Ou seja, o calor age em um corpo, decompondo em partes cada vez menores, ou seja, vai diminuindo a matéria desse nosso combustível, tá bom? Algumas fases que nós temos no nosso fogo. Primeiro, se o fogo ocorrer em área ocupada por pessoas, há grande chance que o fogo seja descoberto desde o início. Ou seja, isso bem daqui é importante. Ó. Quando a gente se nota o incêndio, o princípio, né? A gente, se tiver pessoas no local, a gente consegue identificar quem iniciou. Bom, mas se ao contrário, o fogo irá continuar crescendo até ganhar as nossas grandes proporções. Ou seja, se eu consigo eliminar na fase inicial, né, eu não consigo, eu evito a propagação desse fogo. Correto, senhores? Tá? Por quê? Porque o fogo ele tem 3 fases, tá? 3 fases, qual nós iremos discutir agora nos nossos tópicos. Só dar uma arrumada aqui para que a gente possa voltar.
Beleza. Vamos lá, tá? A primeira fase que nós temos aqui seria a fase inicial do nosso fogo, tá? Ou seja, nessa fase, ó, existe muito oxigênio. Marque isso daqui e gravem, tá? Ou seja, o fogo está produzindo vapor de água e dióxido de carbono e outros gases. Grande parte do calor está sendo consumido no aquecimento do combustível. E a temperatura um pouco acima do normal. O calor está aumentando gradativamente, assim como o fogo. Bom, aí eu tenho aqui, ó, temperaturas ambientes 38 graus Celsius, tá? Produção dos gases inflamáveis, tá? Oxigênio a 20% do nosso ar, ok? Na fase inicial, a gente não tem uma alteração drástica do nosso ambiente, tá? Mas há indícios de calor, fumaça e alguns danos causados pela chama. Essa fase inicial, ela se caracteriza pela facilidade de nós conseguirmos combater, tá? Esse nosso fogo. Segunda fase é a queima livre. Só dar uma lida e a gente volta aqui, tá? O fogo atrai mais oxigênio e libera mais ar quente que se espalha pelo meio ambiente. A temperatura de todo o ambiente, em alguns casos, pode atingir até 700 graus Celsius, tá? A temperatura vai elevando cada vez mais gradativamente, fazendo com que cada combustível atinja seu ponto de ignição. Esse ponto de ignição aqui seria o ponto, ou seja, a temperatura qual o material vai incendiar, né? Vai acontecer a queima. Quando essa ignição acontece simultaneamente com todos os produtos combustíveis ao mesmo tempo, ocorre um fenômeno que chamamos de flashover, tá? Então é quando a temperatura de todos os materiais elas se igualam e acontece a queima simultaneamente. Então aqui nós temos o aumento do nosso oxigênio, tá? E o aumento do nosso calor, tá bom? O fogo ele chama mais oxigênio, necessita de mais oxigênio para acontecer a queima ainda maior, tá? Mas também, paralelo a isso, nós temos o aumento do nosso calor, ou seja, da nossa temperatura aqui no nosso sistema. Então vamos lá. Queima lenta, senhores, tá? Vamos pensar o seguinte: começou o oxigênio normal, o oxigênio subiu e depois o oxigênio ele vai diminuir, ou seja, nessa fase o oxigênio continuou a ser consumido, atingiu um ponto insuficiente, entre 0 a 8%. O fogo é reduzido às brasas e o ambiente ocupado por uma densa fumaça escura devido à pressão interna. Os gases procuram fenda para sair e ocupar todo o ambiente, que é a característica do material gasoso, tá? Então nessa fase já foi consumido o que nós tínhamos para consumir com o oxigênio que tinha no ambiente, tá ok? Então acontece a queima lenta, vai acontecendo a queima lenta até ele, principalmente com as brasas, né? Até o fogo por si encerrar, tá ok? Então nós temos o oxigênio normal. Quando acontece a queima livre, o nosso oxigênio vai subir, tá? Sobe até um determinado ponto que ele chega no máximo e depois ele começa a descer, que nós vamos caracterizar pela queima lenta, até um ponto onde o oxigênio não é suficiente para que a queima possa acontecer ainda como uma queima livre. Então, seguimos, senhores. Então, mas, tá? Apesar de não haver chamas, a temperatura ela continua altíssima.
Aí, se tiver um ponto de gás inflamados, pode receber oxigênio e continuar a própria combustão. Aqui nós temos uma figura muito típica. Eu tenho um ambiente, tá? Aqui, liberando gases. Não tenho mais oxigênio interno, mas se, por exemplo, eu romper um vidro, o oxigênio entra e com a característica dos nossos combustíveis gasosos, ele vai se expandir, né? Queima por expansão. Acontece a própria explosão devido à entrada de gás nesse nosso ambiente. Isso aqui nós chamamos de backdraft, tá? Então, ó, nós eliminamos a partir do oxigênio, mas tem combustível. Se o oxigênio, que é o comburente, entrar, a gente reativa novamente o nosso fogo, certinho? Então vamos lá. Então nós temos as formas de combustão. A combustão completa, tá? A nossa combustão completa, nós podemos caracterizar ela pela aquela queima que produz calor e chamas e se processa em ambiente rico em oxigênio, tá? Uma combustão incompleta, marca isso aqui, rico em oxigênio, combustão completa, tá? Combustão incompleta é aquela em que a queima produz calor e pouco ou nenhuma chama e se processa em ambiente pobre em oxigênio. Guardem isso daqui, ó, vai cair na prova, já estou falando para vocês, né? Combustão completa, rico em oxigênio. Combustão incompleta, pobre em oxigênio. Combustão espontânea é o que ocorre quando algum material entra em combustão sem fonte externa de calor. Um exemplo são materiais que eu tenho um baixo ponto de ignição, ou seja, um baixo ponto onde a temperatura acontece a queima pelas temperaturas baixas, tá bom? E a explosão é a queima de gases, ou seja, as partículas sólidas em altíssima velocidade, em locais principalmente confinados, com grande liberação de energia e deslocamento do ar. E isso aqui, ó, a explosão só vai acontecer com os gases, tá? O material, o nosso combustível, quando ele vira, ele pode ser líquido, pode ser gasoso, mas se ele for volátil, né, e tiver um ambiente confinado, eu tenho uma grande incidência, uma grande chance de explosão. Certo, senhores? Então são essas formas de combustão. A combustão completa, a combustão incompleta, a combustão espontânea e a explosão. Completa, rico em oxigênio. Combustão incompleta, pobre em oxigênio. Combustão espontânea, quando o combustível tem um baixo ponto de ignição. E a explosão, que seria aos nossos gases, quando estão em ambiente confinado e eu tenho calor, e aí em oxigênio suficiente acontece a nossa explosão, certo? E agora, já que nós já sabemos quais são as fases do fogo, quais são as formas de combustão, nós temos que saber quais são os métodos de extinção desse nosso fogo, tá? Bom, primeiro a gente tem que ter a ciência que ela é baseada na retirada de pelo menos um dos 4 elementos essenciais que provocam o fogo, tá? Primeiro, vamos retirar o nosso material, tá? Ou seja, é a forma mais simples de se extinguir um incêndio. Baseia-se na retirada de quem? Do combustível, ainda não atingido na área de propagação do fogo, interrompendo a alimentação da combustão, método denominado corte ou remoção de suprimento de combustível. É uma retirada do material, tá? Exemplo, um fechamento da válvula ou interrupção do vazamento do combustível, líquido ou gasoso. O botijão, eu interrompo a saída, eu retiro o meu combustível, tá ok?
O outro que a gente pode retirar seria retirar material, tirar a madeira, né? O outro exemplo que a gente tem na prática aqui, quando acontece a queimada, é abrir caminhos, né? Aí eu interrompo a circulação do fogo, né? É afastando o meu, tirando o meu combustível da reação em cadeia. Aí assim eu tiro um material, e a retirada do material seria a retirada do nosso combustível, um dos métodos de extinção. Segundo seria pelo resfriamento, é o método mais utilizado, ou seja, eu diminuir a minha temperatura, tá? E está queimando, diminuindo consequentemente a liberação de gases e vapores inflamáveis. A água é o agente extintor mais usado, por ter grande capacidade de quê? De absorver calor. Então, por isso que nós utilizamos a água, porque ela tem a facilidade de absorver calor. E também ela é facilmente encontrada na nossa natureza. É o agente de mais fácil acesso, tá? É inútil, porém, usar esse método nos combustíveis com baixa fusão, menos de 20 graus Celsius, pois a água se resfria até uma temperatura ambiente. Cheguei na temperatura ambiente, eu não consigo mais fazer o resfriamento, tá ok? Então, se eu tenho materiais que necessitam diminuição da temperatura pela o método de resfriamento, no método de resfriamento, eu preciso trabalhar com ele, com o qual eu não tenho um ponto de ignição baixo, tá ok? Caso contrário, eu tenho que fazer um outro método, uma outra metodologia, um outro método de extinção, utilizar uma outra ferramenta, na verdade, para que a gente possa solucionar o fogo. Aqui o exemplo seria utilizado da neblina, né, para o combate a incêndio nesse estabelecimento aqui. Aí eu tenho alguns hidrantes, né, eu tenho os dutos que passam líquido, e aqui as saídas e neblinas para que eu possa diminuir assim a temperatura, ou seja, retirar o calor. Então, quando a gente fala de resfriamento, nós estamos falando da extinção do calor, a retirada, a diminuição da temperatura, ou seja, eliminar o ponto de calor, que seria um dos elementos da nossa reação em cadeia. O outro que nós temos seria o abafamento. O abafamento, eu diminuo o nosso oxigênio, ou seja, o nosso comburente. Porque não havendo comburente para reagir com o combustível, não haverá fogo, tá ok? Se não houver comburente, não tem por que haver fogo, tá? Então, se eu diminuir o valor do oxigênio para 0, entre 0 e 8, eu não consigo ter a nossa queima, tá? Então, as chamas estão vivas enquanto há oxigênio suficiente. Faltou oxigênio, automaticamente ele vai cessar. Ou seja, eu preciso sempre do comburente, que seria para nós o nosso oxigênio, tá? Para que a gente possa tratar. Então, seguindo, senhores, classificação dos nossos incêndios, tá? Os incêndios são classificados de acordo com os materiais neles envolvidos. Isso é importante. Como é que eu classifico um incêndio? O material que está envolvido. Eu tenho que saber o que é que está sendo queimado, tá? Ou onde está acontecendo o incêndio, para que eu possa saber que tipo de incêndio é, né? Porque cada um eu tenho que usar extintores específicos. Senão, ao invés de nós extinguir o princípio de incêndio, nós vamos propagar, dependendo do material que nós vamos utilizar, certo? Então vamos lá. Os incêndios de classe A.
tá? Incêndio envolvendo os combustíveis sólidos, tá? Combustíveis sólidos, papel, madeira, o pano, borracha, tá? Ele é caracterizado pelas cinzas e brasas que deixam como resíduos e pela queima do seu volume. Isso é, a queima do combustível ar, ele se dá pela superfície e pela profundidade, características dos combustíveis sólidos. Tá, ok? Então, ó, se dá pela superfície e pela profundidade, eu tenho incêndio de classe A. Papel, plástico, madeira, tá? Ou outro material sólido que eu possa ter aqui nesse incêndio de classe A, tá, ok? Mas os sólidos são incêndio de classe tipo A, tá? Classe A, métodos de extinção, senhores. Como eles queimam na profundidade, na superfície, nós temos que utilizar o resfriamento. Então, a técnica de resfriamento ele pode ser utilizado em incêndios de classe A, tá, ok? Água, como eu falei para vocês, é o mais próprio que nós temos, tá? Para que a gente possa fazer o resfriamento, ou uma outra substância que reduz a temperatura, tá, ok? Ou seja, incêndio de classe A é melhor eu resfriar o combustível, tá? O emprego de pó químico irá apenas retardar a combustão, não atingindo na queima, ou seja, em profundidade. Assim como o gás carbônico, além disso, deve espalhar as brasas e resíduos aquecidos, tá? Por que, senhores, o resfriamento? Porque o combustível aqui ele vai queimar tanto na superfície dele quanto na profundidade. O carvão, senhores. Carvão, por exemplo, né? O CO2 ele vai eliminar o oxigênio, mas aqui dentro, ó, tá acontecendo a queima internamente. Então o que acontece? Ele vai retardar, né? Ele vai apenas retardar a queima, porque vai sair gases, vai chegar novamente o oxigênio e eu vou conseguir fazer a queima interna. Pode até acontecer uma reação química aqui se utilizar o pó químico, por exemplo, né, nesse nosso material. Enfim, mas para incêndio de classe A, nós utilizamos a técnica de resfriamento, principalmente com a água. A gente pode observar aqui, ó, que na figura o bombeiro está fazendo neblina, tá? Ele está fazendo neblina, tá? Ele não está jogando jato de água com pressão em cima do fogo, porque aí eu espalho o fogo. Assim, em neblina, eu consigo não espalhar o fogo e tratar a temperatura desse fogo, correto? Incêndio de classe B, senhores, tá? O incêndio de classe B, eles estão envolvendo os nossos líquidos inflamáveis, tá? Caracterizado por não deixar resíduo, ele queima por completo, tá? E ele só queima pela superfície exposta e não em profundidade. Ele não queima em profundidade. Exemplos: tintas, resíduos inflamáveis, centrais, algumas centrais de gás, tá? Sempre vai acontecer a queima superficial. Se eu tiver uma vasilha com líquido inflamável aqui e acontecer a queima unicamente está para voltada para a superfície. Caso contrário, eu não tenho
queima. Deixa eu só arrumar isso aqui. Eu não tenho queima, tá? Queima é superficial. Caso contrário, se eu eliminar o fogo aqui superficialmente, embaixo eu tenho o líquido normal, em temperatura normal, certinho? Então vamos lá. Seguindo, como é que a gente faz o incêndio? Como é que a gente faz? Não, quais são os métodos de extinção desse nosso incêndio de classe B? Devemos fazer incêndio, né? Então nós temos aí. Ele deve acontecer simplesmente por abafamento, ou seja, eu tenho que interromper a reação em cadeia, tá? No caso de líquido muito aquecido, ponto em ignição é necessário o resfriamento, mas na maioria das vezes eu trato com o meu abafamento. Bom, o emprego de água se dará apenas em último caso, em forma de neblina para o resfriamento dos líquidos superaquecidos, tá? Então eu tenho que reduzir a temperatura ou do recipiente ou a temperatura até mesmo do meu líquido, dos meus líquidos inflamáveis, certo? Então é um dos métodos que nós temos aqui do incêndio da classe B, seria o abafamento. Incêndio de classe C, incêndio de natureza elétrica, com equipamentos energizados, tá? É caracterizado pelo risco de vida de qual o mesmo oferece. Aqui eu tenho um motor incendiando, né? Isso pode acontecer em painéis eletrônicos ou simplesmente em máquinas, tá? Esta classe de incêndio pode ser mudada para a classe A. Por que a classe A? Porque são sólidos, né? No entanto, o incêndio foi provocado por natureza elétrica, tá? Gerado por natureza elétrica. Então deve-se tomar cuidado com os equipamentos que acumulam energia elétrica, pois esse continua energizado mesmo após a interrupção da corrente elétrica. Por exemplo, televisores, os capacitores, tá? Mesmo interrompendo, eu ainda tenho eletricidade dentro dele, né? Dentro desses nossos componentes, tá? E aí, se eu tenho eletricidade, jogo água, aí eu aumento a possibilidade de aumentar, de propagar ainda mais o nosso incêndio. Então, vamos lá. Como é que nós fazemos a extinção desse nosso incêndio de classe C? O princípio, novamente, vai ser o abafamento, tá? Utilizando a interrupção da quebra na reação da cadeia. Então, nós temos que usar um método de abafar, ou seja, retirar o nosso retirar o nosso comburente, que seria o oxigênio, e um dos principais agentes que nós vamos colocar seria o CO2, tá? Às vezes a gente coloca para não colocar o pó químico, né? Mas devido, mesmo ele sendo um método de abafamento, devido poder danificar alguns circuitos que nós temos dentro dele, tá? E o componente, o incêndio de classe C, são alguns metais combustíveis. Nós temos magnésio, selênio. É muito comum em empresas, em fábricas, né, que tem esses materiais que são específicos aqui, que tem esses são os nossos metais combustíveis pirofóricos, tá? Eles têm pela queima em altas temperaturas e por isso reagem com agentes extintores comum. Então tem que ter um método de extinção específico para ele, tá? O método de extinção que nós temos aqui necessita de agentes extintores especiais que se fundam em contato com o metal combustível, formando uma espécie de capa que isola o material do ar atmosférico
interrompendo a combustão, principalmente assim utilizando o nosso método de abafamento, tá? Então seguimos. E o agente extintor, senhores? Nós temos alguns, tá? Trata-se de substâncias sólidas, líquidas ou gasosas que são utilizadas na extinção do nosso incêndio, que agem de acordo com a classe de incêndio. Os principais conhecidos são a nossa água, a água pressurizada, a espuma, tá? O pó químico e o nosso gás carbônico. Vamos conhecer agora cada agente extintor e saber onde nós devemos aplicar ele. Bom, os nossos extintores portáteis. Primeiro, vamos lá. Algumas características que nós temos aqui. Os aparelhos são destinados a combater princípios de incêndio, bastando uma única pessoa para a sua operação. A legislação do Corpo de Bombeiros determina que extintores portáteis deve ser, primeiro, ele deve ser em local visível. Não devo ter atrás da porta, tem que ter fácil acesso. Nenhum obstáculo, tá, deve atrapalhar eu chegar nesse extintor. Na verdade, ele deve estar entre 20 centímetros a 1,60 de altura do piso ou no próprio chão. E depois, não devendo o usuário percorrer mais de 15 ou 20 metros de um extintor. Tá? Então, ele vai estar entre de 15 em 15 metros. Eu vou ter um extintor portátil disponibilizado para os trabalhadores. Tá? Eu não devo ter um espaço, um perímetro grande para que eu possa encontrar esse meu extintor. Tá, senhores? Então vamos lá. Passando aqui. Os extintores portáteis. Vamos lá. Água pressurizada. Né? Aí nós temos aqui. É indicado para incêndio de classe A. Então, água pressurizada. Indicado para classe A. E ele trata com resfriamento e ou abafamento. Tá? Na forma de jato, chuveiro, neblina ou simplesmente vapor. A desvantagem é a seguinte: em alguns casos, de danificar o material que atinge. A pressão interna expele o jato quando o gatilho ele é acionado, tá ok? Quando a gente voltar na nossa aula, a gente vai pegar um extintor e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a utilização dele, tá ok? Observação aqui. Não pode ser utilizado em líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. A capacidade é de 10 litros desse cara. Atinge um jato de 11 metros e o uso dele dura apenas 11 segundos. Então, classe A, simbologia, tá? Extintor utilizado pelo método de resfriamento ou abafamento. Extintor de água pressurizada. Operação, isso aqui a gente vai fazer em sala, tá? Fica melhor para que a gente possa trabalhar. Leve sempre o extintor ao local mais próximo do fogo antes de operá-lo. Posicione 1,5 m, né, aqui em cima. Posicione-se o extintor com uma distância segura do local do fogo dentro de um raio de alcance do jato. Retire a trava de segurança. Empenhe a mangueira e aperte o gatilho. Dirija o jato à base da chama e queira alcançar, e basta soltar o gatilho assim que encerrar o meu fogo, ou seja, resfriar o material. O extintor de pó químico, senhores, ele age pela quebra de reação em cadeia e simplesmente por abafamento. Sua ação consiste na formação de uma nuvem sobre a superfície da chama. O pó, sob pressão, é expelido quando o gatilho é acionado.
e é mais eficiente tanto na classe B quanto na classe C. Tem algumas quantidades de peso dele, o alcance dele 5 metros, tempo de uso 15 segundos, tá? E de 20 segundos para um extintor de 12 kg. Equipamentos que eu posso utilizar: os elétricos e os metais combustíveis. Classe B. Como utilizar? Vamos para dentro da sala. O extintor, agora gás carbônico. O dióxido de carbono, o CO2, é inodoro, incolor e não conduz eletricidade. Especialmente indicado nos eventos de classe B, nos incêndios de classe B e classe C. Ele tem a vantagem de nunca danificar o material que atinge, podendo ser aplicado em aparelhos delicados, filamentos centrais telefônicos, computadores, alguma outra, tá? Ele age por quê? Por abafamento e o resfriamento secundário. Quando eu tiro oxigênio, não tem oxigênio, automaticamente o combustível, na verdade, ele vai resfriar. Tempo de uso, carga, e utilizado nos incêndios tipo B e C, os inflamáveis e os materiais elétricos, ok? Aí eu tenho alguns extintores. Pode ser que seja necessário utilizar uma carga maior desses incêndios, desses nossos extintores. E aí nós temos nosso extintores sobre rodas, devido ao peso, a carga que eles têm, tá? Aí nós temos a água, o pó químico, tá? E o gás carbônico, nessas nossas metodologias, tá? E aqui nós temos alguns tipos, algumas características que nós temos para o nosso estudo, tá? Água pressurizada, classe A, pó químico, classe B, classe C, classe D, e o CO2, B e C. E assim a gente encerra esse tópico de princípio de combate a incêndio, tá? O que é que nós devemos saber aqui? Quais são, eu vou botar na verdade o slide todo para vocês, do início ao fim da aula. Não, você já tem, na verdade, já botei, está com vocês, tá? Do início ao fim da aula, tá? E vocês vão estudar. Nós temos a nossa avaliação virtual na manhã. Manhã não vai cair o princípio de combate a incêndio, só aquilo que a gente já viu, principalmente em sala de aula, tá? E na sexta e no sábado nós temos a nossa prova virtual, tá? Qualquer dúvida eu estou aqui, só me chamar, mandar mensagem, tá? Para que a gente possa solucionar as questões, tá bom? Bom estudo, bom, fiquem em casa novamente, né? Cuide-se. E brevemente nós estamos retornando às nossas aulas presenciais. Certo, senhores? Um abraço desde já e qualquer dúvida é só chamar. E na próxima semana, segunda-feira, já iniciamos a nova disciplina, que será geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Vamos lá. Abraço.